Quantas vezes a gente está ensinando a Bíblia para alguém e a pessoa pode nos fazer uma pergunta para a qual a gente não tem uma resposta imediata. E aí o que fazer? Dar uma resposta superficial, dar assim um enrolation, como se diz? Pode ser difícil, e é difícil, a gente precisa admitir isso. Mas a explicação, ela é possível, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Primeiro, ele conheceu os contextos, foi ele quem inspirou para escrever naquelas línguas. Então, ninguém melhor do que ele, né, para poder nos ajudar a iluminar a mente e nos ensinar algumas ferramentas de estudo. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso programa Lições da Bíblia, lidando com passagens bíblicas difíceis. Você também precisa de ajuda para entender a Bíblia, você também precisa de recursos adicionais para entender a Bíblia. A gente vai entender hoje como é que a gente faz para entender melhor a palavra de Deus. Não saia daí, Lições da Bíblia está apenas começando. Que bom estarmos juntos mais uma vez, Lições da Bíblia no ar, para a gente poder recapitular aqui o nosso guia de estudos, né? Como interpretar as Escrituras. Eu tenho certeza absoluta que você está desfrutando bastante, está crescendo bastante nessa disciplina que é a interpretação da Bíblia, né? Nós chegamos à lição número 12, que nós vamos recapitular hoje, mas antes eu queria dizer para você que o pastor Lanza, né, que é aquele que está sempre com você aqui, continua aí de quarentena, né, continua se resguardando. Nós estamos num regime de emergência aqui na Novo Tempo, né, apenas as pessoas que realmente precisam estar aqui estão trabalhando, né, estamos cumprindo todas as determinações governamentais para que a gente consiga transpor logo essa questão do coronavírus, né? Então, por isso a gente está aqui junto com você, trazendo o programa Lições da Bíblia. Bom, vou mencionar para você aqui de novo o nosso guia de estudos, né? Você pode adquirir esse guia de estudos no site da Casa Publicadora Brasileira, e aí você pode, dia a dia, estudar uma porção da Palavra de Deus junto com a gente, né? E aí, então, você vai ter aí, para cada dia da semana, um trechinho para ser estudado, para você crescer na Palavra do nosso Deus. E hoje a gente vai estudar o tema número 12, lidando com passagens bíblicas difíceis, né? Quem é que nunca, numa situação ou outra, se deparou com um texto, com uma passagem que falou assim, não estou entendendo nada disso aqui? Bom, hoje a gente vai saber como é que a gente faz para poder entender melhor o texto bíblico, né? E para estudar com a gente tem aqui o pastor Gilson Brito. Olá, pastor Gilson, bem-vindo mais uma vez aqui ao Lições da Bíblia. E a Mayara Costa, né? No segundo bloco a gente vai apresentar vocês aqui, vocês já são conhecidos, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade de vocês. Bom. Mas é um prazer, amigo, estar aqui contigo, viu? E com a Mayara também, e com os nossos queridos telespectadores. Amém. Que bom. Bem-vindos. Vamos orar para começar? Mayara, você quer orar para a gente? Claro, vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos renova a vida, nos derrama também a sua graça, e queremos pedir agora ao Espírito que Ele nos capacite para podermos conversar sobre esse assunto, entendermos a importância de aprendermos a lidar com os textos difíceis na Bíblia, nesse papel da interpretação do texto e também da transmissão desse texto para outras pessoas. Que o Senhor fale conosco agora através da própria Escritura, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Mayara. Bom, a gente vai então começar agora a nossa recapitulação aqui. Pastor Gilson, a Bíblia é fácil ou é difícil de entender? Quando as pessoas dizem assim, eu não entendi esse texto ou aquilo outro, elas estão amparadas? Realmente existe essa dificuldade para entender o texto bíblico? Eu diria, pastor, que existem partes que são mais fáceis, né? Você não precisa de um estudo um pouco mais profundo e cuidadoso para entender realmente a mensagem que está ali no texto. Mas há outras partes, sim, que são mais difíceis, né? E umas, por sinal, bem difíceis, que exigem um estudo assim mais acurado, mais cuidadoso, mais profundo. E essas passagens que a gente considera mais difíceis, elas são interessantes porque elas nos desafiam, não é? A persistirmos no estudo, a buscarmos uma profundidade maior. E quando você consegue compreender, quando você consegue descobrir o que está ali abaixo da superfície, isso é uma satisfação imensa, né? Então, assim, a Bíblia, no todo, assim, eu diria que é fácil.
mas existem muitas partes que realmente são mais difíceis e algumas bem difíceis. Mas, como eu disse, é um desafio para a gente se aprofundar, e quanto mais a gente se aprofunda e vai descobrindo, mais a recompensa para a gente é maior. Maiara, você é convidada para vários lugares para poder explicar a Bíblia para as pessoas, né? Para poder dar palestras sobre isso, né? Como é que você vê essa questão dessas aparentes contradições que existem na Bíblia? Por que as pessoas têm dificuldades de entender, muitas vezes, alguns textos? Olha, pastor, existe essa dificuldade porque a Bíblia em si, ela é um livro que ela é ao mesmo tempo simples e complexo, né? Ela é simples porque hoje a gente pode ter acesso, por exemplo, a ela na nossa língua e a gente consegue entender, né, pelo menos a ideia inicial ali do texto, mas ela é complexa de se interpretar porque ela foi escrita numa outra época, numa outra língua, num outro contexto, numa outra cultura. Então, se nós realmente quisermos entender da forma como o autor escreveu, nós precisamos estudar a Bíblia. Então, a complexidade da Bíblia é que a Bíblia não é um livro para ser meramente lido, né? A Bíblia é um livro que ela precisa ser estudado para poder ser explicado e para poder ser corretamente aplicado, né? Agora, o que eu acho importante é a gente não deixar que os textos que se tornam mais difíceis para nós criem em nós assim, um desinteresse, sabe? E até um preconceito em relação à Bíblia. Porque quanto mais, como eu disse, a gente estuda e se aprofunda, mais a gente vai descobrindo como a palavra de Deus é preciosa. Porém, se a gente, pelas dificuldades, negligencia, nós perdemos as bênçãos desse conhecimento. Eu posso até, pastor Sidney, compartilhar com vocês uma experiência rápida. Certa vez eu estava na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, onde morei por 4 anos, e um dia preguei numa igreja, num sábado de manhã. Terminou o culto, fui almoçar na casa de uma família da igreja que me convidou, e havia uma senhora lá naquela casa, também convidada. E depois do almoço nós estávamos ali batendo um papinho. Essa senhora era membro recente da Igreja Adventista. Ela veio de uma outra denominação cristã. E quando nós estávamos conversando, entrou esse assunto de profecias e tal. Aí ela disse assim, olha pastor, inclusive quando eu estava lá na minha igreja anterior, eu eu fiz um propósito de ler a Bíblia todinha. E fui lendo algumas partes, eu não entendia direito, mas pastor, ela disse, quando chegou no Apocalipse foi que eu não entendi nada. Aí me deu assim um desespero, porque eu não entendia praticamente nada. E ela disse, bom, eu vou conversar com alguns irmãos da igreja para me ajudarem. E ela disse que falou com alguns, eles disseram, olha, a gente também não está entendendo, não sabe, fala com o pastor. Ela foi procurar o pastor. E ela disse, pastor, eu queria um dia sentar com o senhor para lhe fazer umas perguntas da Bíblia, principalmente do livro do Apocalipse, que eu não entendi quase nada. Aí, o que ela me disse, com as palavras dela, ela me disse assim, o pastor disse assim para ela, irmã, não mexa nisso não. Ela disse, mas pastor, como assim? Eu estou falando que eu queria que o senhor me ensinasse um pouco do Apocalipse. Aí ele disse assim para ela, irmã, esse livro ninguém entende. E eu vou ser sincero para a senhora, eu nem sei porque que está na Bíblia. Misericórdia. Mas ela me falou com essas palavras. O pastor disse, não mexa com isso, esse livro ninguém entende e eu nem sei porque está na Bíblia. E aí eu fico pensando, quando eu vejo, por exemplo, aqui no Apocalipse, deixa eu só ler esses versos aqui iniciais, o próprio livro do Apocalipse começa assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, assim, o Apocalipse é uma revelação, não é um livro velado, oculto, fechado para nós hoje. É uma revelação do Senhor. E aí veja, agora uma promessa. Verso 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quer dizer, feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aquele que guarda, que pratica as coisas que estão escritas aqui. Ora, se fosse um livro incompreensível, por que haveria essa promessa? Para os que leem, para os que ouvem, para os que guardam. Em cima disso que o pastor está dizendo, o próprio João aqui, em Apocalipse 22, verso 10... ele diz assim, o anjo, né, que estava o acompanhando ali através das visões, dizendo a ele assim, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, o próprio João, no Apocalipse, mencionou que o livro não estaria selado, ou seja, fechado ou cerrado ao entendimento. Né?
E de todos os livros da Bíblia, acredito que o Apocalipse realmente é o que apresenta, né, um desafio maior, de um estudo mais profundo para a gente entender, uma vez que ele é bastante profético e bastante simbólico. Mas mesmo o livro do Apocalipse, ainda que a gente não saiba absolutamente tudo, né, o significado de todos os pontinhos e vírgulas do Apocalipse, mas a gente pode entender hoje, pela misericórdia de Deus, a gente pode entender praticamente quase tudo, né, eu diria, que está ali no Apocalipse. Então, a minha insistência nesse sentido é para que a gente não permita que as dificuldades criem assim obstáculos que sejam aparentemente intransponíveis, ao ponto de gerar preconceito, resistência e desistência de estudar a Bíblia. Ainda mais o Apocalipse, né, considerando o tempo em que nós vivemos, os cumprimentos proféticos, igrejas, irmãos, pastores, todos. Nós precisamos nos aprofundar no estudo para que a gente tenha mais segurança ainda em Deus, na sua palavra. Na parte de domingo do nosso guia de estudos, menciona que algumas pessoas rejeitam, Mayara, o ensinamento bíblico, né, da revelação e da inspiração, porque existem aparentes contradições ou erros. É que a gente poderia dizer para as pessoas que, quem sabe, rejeitam, não por esse motivo que o pastor acabou de falar, que é a questão de não entender. Mas tem gente que fala assim, não, esse aí é um livro humano, é um livro que não tem... É um livro que foi escrito há muito tempo atrás. O que a gente diria para uma pessoa assim que diz... Aí tem muitos erros, foi escrito por homens, para levar a pessoa justamente a esse interesse de estudar a Bíblia. Olha, que as próprias aparentes contradições que você encontra no texto é a maior evidência da veracidade e da autenticidade desse texto aqui. Por exemplo, quando você vai para os evangelhos, você encontra ali os 4 biógrafos de Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pelo menos 3 deles vão relatar ali, às vezes, as mesmas histórias e experiências vividas. Só que cada um deles vai relatar na sua forma, naquilo que mais lhe chamou a atenção. Então você encontra, por exemplo, 4 histórias falando a respeito do mesmo Cristo, porém com detalhes diferentes. Então, assim, até dentro do direito, por exemplo, quando você tem pessoas que vão ao tribunal para poder prestarem um testemunho, se essas testemunhas falarem tudo exatamente igual, até mesmo com as mesmas vírgulas, vai ficar evidentemente claro que houve manipulação. É suspeito aí. Então, o próprio fato de haver aparentes contradições na Bíblia é a maior evidência de que esse texto ele não foi manipulado. Muito bem. Então, a gente está vendo aqui nessa parte as possíveis razões para contradições, né? Timóteo, né, ele menciona no capítulo 2, pastor, no verso 10 a 15, Paulo escrevendo a Timóteo, ele menciona, Timóteo, você precisa, vou ler aqui a última parte do texto, né, você precisa apresentar-se como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que seria esse manejar bem a palavra da verdade? Essas 2 cartas de Paulo a Timóteo são fabulosas, né? Conselho de um apóstolo mais experiente para um jovem pastor, e eu gosto também como ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, aproveitando aqui o ensejo e pensando em tantos pastores e líderes religiosos que nos assistem, né? A gente tem que lembrar que a nossa fidelidade primeiro é a Deus. Porque dele viemos e para ele voltaremos, e a ele que nós no final daremos conta, né? Então não basta ser aprovado pela igreja, pela nossa comunidade de fé. A gente precisa ser aprovado primeiramente por Deus. Outro aspecto, quando ele diz assim, que não tem do que se envergonhar. A vida de um pastor, de um líder espiritual, de todo cristão, é claro, mas pensando aqui nos líderes religiosos, nossa vida tem que ser limpa, tem que ser transparente. Nós temos que ser pessoas íntegras, pessoas autênticas, né? E aí ele diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. Eu entendo que Paulo está dizendo que nós devemos lidar com as Escrituras com honestidade, né? Com sinceridade, além, é claro, de habilidade, porque aqui Paulo está escrevendo para um jovem pastor. Então espera-se que um pastor, ele, além de ter coração de pastor, que é o principal, mas que também ele tenha conhecimento de pastor, que ele tenha formação, preparo assim, acadêmico, intelectual, desenvolvimento, né, em termos de conhecimento de um pastor. Então, a gente precisa realmente dedicar mais tempo, aprofundar um pouco mais nosso conhecimento, para que nós orientemos nossas congregações, nossos irmãos, nossa paróquia, nossa irmandade, de uma forma segura, né, de uma maneira honesta. Agora, isso serviria também para a igreja?
isso serviria também para os membros da igreja, Mayara? Sim, com certeza, porque eu acho que existe um mito que foi trazido e foi implantado na época da Idade Média, que o conhecimento mais profundo da Bíblia é coisa só de pastor ou é coisa só de teólogo, e não. Só os clérigos, né? Os leigos... Isso aí, quem trouxe foi o romanismo medieval que trouxe essa consciência, e infelizmente a gente carrega isso até hoje. Mas aqui, ó, o texto, quando fala de manejar bem a palavra da verdade, a palavra grega ali significa você cortar em linha reta, dissecar. Então é uma linguagem cirúrgica que Paulo está usando ali para poder explicar para Timóteo que a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, é você expor corretamente essa palavra. É ser fiel ao texto, né? Ao propósito do autor, né? Tentar entender realmente a mensagem que o autor quer transmitir e não dar a sua versão, a sua interpretação totalmente particular, né? E para isso vai ter que ter uma leitura mais atentiva do texto, uma pesquisa, né? Um estudo do texto, dentro do capítulo, dentro do livro, né? Então, assim, o grande incentivo é para que todas as pessoas, absolutamente todas, independentemente de você ter uma função de liderança na sua igreja, ou você não ter função de liderança nenhuma, você como um cristão, temente a Deus, uma pessoa sincera, todos nós somos desafiados a estudar a Bíblia. A Mayara falava aí dessa questão de que, na ideia do romanismo assim, medieval, os clérigos apenas que tinham acesso ao entendimento e sabiam expor as escrituras, e o povo mais simples ficava apenas ouvindo e aceitando. A gente sabe que a melhor forma de manipular um povo é mantê-lo na ignorância, não é? Mas esse tempo da ignorância já foi. Hoje todas as pessoas de todas as denominações religiosas precisam abrir a mente para entender que a palavra de Deus está acessível a nós todos e todos nós temos o dever de buscá-la e procurar compreendê-la. Claro que vamos ter dificuldades numa parte ou outra, mas nem por isso a gente desanima ou desiste. Assim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Muito bem, nós estamos estudando sobre lidando com passagens bíblicas difíceis. A gente está aqui apenas na introdução, né? E o pastor Gilson e a Mayara já mencionaram aqui que o texto bíblico está acessível para todos, todos podem estudar, não apenas aqueles que são mestres ou doutores, não apenas aqueles que são pastores, mas todos têm acesso ao texto bíblico e todos podem entender. Eu gostei muito do que você falou, Mayara, em relação à questão da precisão cirúrgica, né? De você mergulhar no texto, né? De você entender. As pessoas geralmente têm muita dificuldade. Por que motivos as pessoas não se aprofundam no texto bíblico, Mayara? Primeiro, por essa questão que eu acho que tem muita gente que acha que isso é uma coisa muito difícil, né? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, a gente deposita essa responsabilidade de leitura, assim, mais aprofundada da Bíblia, para o nosso líder religioso. Por exemplo, se eu tenho um pastor que explica para mim, por que eu vou, então, gastar o meu tempo me aprofundando? E isso é um perigo, né? Tem uma escritora cristã que ela diz o seguinte, que nós não deveríamos permitir que outra pessoa pense em nosso lugar em relação à Bíblia, porque isso atrofiaria a nossa mente. Então, é como o pastor Gilson falou, quanto mais você vai cavando, mais coisas você vai descobrindo dentro do próprio texto, mais coisas o texto vai falando ao seu coração. Então, eu acredito que esses pontos são crucialmente importantes. E tem outra coisa também, às vezes acontece como aconteceu com a irmã, que é da história que o pastor contou, né? Às vezes chega num ponto que está mais difícil, e aí quando vai procurar ajuda, né, às vezes não encontra ajuda, e aí isso desanima mesmo. Eu conheço tantas e tantas pessoas que chegam para mim e falam assim, eu queria tanto entender a Bíblia, eu queria tanto, eu não sei nem por onde começar. Por onde é que eu começo a leitura da Bíblia, né? Eu geralmente aconselho a começar do começo, né? Porque uma coisa que nós não podemos negar e esquecer é que a Bíblia é uma narrativa. Você pode ter profecias dentro dela, você pode ter poesia dentro dela, mas o gênero literário que predomina é o gênero narrativo. Então, se é uma narrativa que está sendo contada aqui, essa narrativa tem um começo, ela tem um desenvolvimento e ela tem um ápice, um fim, né? Então começa no Gênesis, termina no Apocalipse e está assim organizado por um objetivo. Então tem uma história sendo contada ali, né? Então quando a gente entende o contexto que está por trás dessa história,
quem foi que escreveu, quando escreveu, por que escreveu, onde escreveu, para quem escreveu. Isso são informações que a gente consegue encontrar dentro do próprio texto. E isso vai ajudando a gente a começar a entender o que o autor realmente estava querendo dizer. E vai começando, vai devagarzinho, porque tem gente que de repente está nos assistindo agora e não conhece praticamente nada da Bíblia e diz assim, quem sou eu para conhecer esse livro tão grandioso e que se apresenta dificuldades até para pessoas mais cultas, mais aprofundadas no estudo, quanto mais eu que sou uma pessoa simples. Então, assim, ela vê uma dificuldade tão grande que a barreira parece intransponível e por isso se fecha. Então, assim, calma, começa devagarzinho, vai entendendo um pouquinho, né? Poucos. E vai cada dia conhecendo um pouquinho mais, orando com sinceridade a Deus, pedindo compreensão. Pastor Sidney, Maiara, eu conheço tanta gente simples, que inclusive aprendeu a ler na Bíblia. Tem tanta história assim de gente que aprendeu a ler na Bíblia. Mas você vai conversar com essas pessoas que já estão há anos no Evangelho e com sinceridade, cada dia estudando um pouquinho das Escrituras, na sua simplicidade. Mas a gente vai conversar com essas pessoas e elas transmitem tanta paz, tanta alegria, tanta confiança em Deus, tanta serenidade. Eu conheço irmãos que falam assim com tanta simplicidade, mas ao mesmo tempo tanta fluência, sabe, textos bíblicos que estão na mente, no coração deles. Então, essas pessoas são inspiração para a gente. Mas para terem o conhecimento que elas têm hoje, elas foram com o tempo acumulando esse conhecimento. Na medida que foram estudando, orando, ouvindo, a gente tem que ter humildade também de ouvir. A gente vai entrar nesse assunto da humildade no próximo bloco. Eu só quero deixar com os nossos telespectadores um desafio que o pastor Gilson e a Maiara deixou aqui para vocês. O desafio é de, não importa o seu grau de cultura, o quanto você tenha estudado, quem quer que você seja, você também pode ser um conhecedor da palavra de Deus. A gente vai no próximo bloco estudar justamente quais são as características que nós precisamos para poder entender os textos difíceis da Bíblia. Não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia. Nós estamos aqui estudando, a respeito de como lidar com passagens difíceis da Bíblia. É a 12ª lição do nosso guia de estudos desse trimestre. A gente fez aqui uma introdução, que a Maiara e o pastor Gilson falaram a respeito da importância de se abrir para o estudo da Bíblia, de mergulhar no estudo da Bíblia, porque ele não está vedado a absolutamente ninguém, ao contrário, está disponível para todas as pessoas. Na sequência do nosso guia de estudos, a gente tem duas características interessantes. Aliás, tem várias características, a gente vai começar aqui com pelo menos uma delas, que é a questão da sinceridade. Pastor Gilson, tem muita gente que não é sincero ao estudar a Bíblia e também não é sincero ao ensinar a Bíblia, Como é que essa característica pode ser importante para a pessoa poder aprender aí a respeito desses temas aparentemente difíceis da Bíblia? Eu estou pensando aqui no texto que está sugerido, 1 Crônicas 29:17, quando Davi diz que Deus se agrada da sinceridade. Eu acho que a sinceridade é um fator assim preponderante no estudo e na apresentação das Escrituras. E pensando assim no aspecto da apresentação, isso me preocupa, porque eu tenho, assim, muita responsabilidade de apresentar as Escrituras, assim como o pastor também tem a Maiara, que é consultora da Escola Bíblica. Quantas pessoas fazem perguntas, lá na Escola Bíblica, e a gente precisa pedir a Deus que nos ajude a usarmos o texto dentro do seu contexto, respeitando o seu contexto, sem distorcer as Escrituras para conduzi-las para o nosso interesse. E, pastor, permita-me, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, Uma coisa assim que no meu coração me traz muita tristeza, e no programa A Voz da Profecia já mais de uma vez eu fiz referência a isso, porque é uma realidade dos nossos dias. Esse chamado Evangelho da Prosperidade, eu costumo chamar de Evangelho da Falsidade, ou Teologia da Prosperidade, onde há uma ênfase muito grande na questão da prosperidade material. E assim, o Evangelho da Prosperidade, ele propõe uma troca da oferta pela bênção.
Então, eu faço ofertas, doações financeiras para a igreja e, em compensação, Deus me abençoa materialmente, né? A gente não defende, é claro, a teologia da miséria, porque Deus promete, sim, prosperar e abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Mas a gente precisa cuidar também para não irmos para o extremo dessa chamada teologia da prosperidade, onde a gente percebe que textos eles são tirados do seu contexto, as palavras da Bíblia são distorcidas para se alcançar a finalidade proposta, que é exatamente arrecadar dinheiro, tirar dinheiro das pessoas. Eu sei que tem gente que faz esse tipo de pregação, de repente, ele não está nem sendo falso, ele está sendo sincero porque ele também foi iludido, ele também está enganado, né? Mas eu creio que tem pessoas que fazem isso realmente de má fé. Então, esse é só um exemplo. É claro que poderia dar outros exemplos além do evangelho da prosperidade, onde pessoas usam a Bíblia não para apresentar a mensagem da Bíblia em si, mas para alcançar o propósito que de fato está no seu coração. Agora, do ponto de vista de quem estuda a Bíblia, né, e está olhando para esses pregadores, eu te perguntaria, Maiara, a sinceridade do estudante da Bíblia pode levá-lo a detectar esse equívoco, a honestidade de quem realmente está buscando Deus, está buscando... Como é que levaria o indivíduo a entender, olha, isso aqui não está bom, isso aqui não tá bem assim? Através da honestidade, da sinceridade, a pessoa consegue perceber isso? Através da honestidade, através da sinceridade e através do conhecimento do que está escrito na palavra, né? Somente o conhecimento do que é verdadeiro vai te ajudar a identificar o que é falso, né? Por exemplo, se você tem uma nota de dinheiro, né? Como é que você faz para identificar a nota falsa da verdadeira? Se você não conhecer a nota verdadeira, você não identifica a falsa. Então, o correto conhecimento da Bíblia é o que vai trazer essa proteção contra os enganos. Claro, aí tem um episódio na Bíblia que a gente encontra, por exemplo, lá em Mateus 4, Jesus versus Satanás, os dois usando a Bíblia. E agora, quem está certo e quem está errado, né? No alto, né, do nosso zelo religioso, a gente já automaticamente diz que o diabo está errado. Mas espera, o diabo está errado só porque é o diabo? Essa não é a resposta mais correta a ser dada. Como é que eu sei que o uso que o diabo fez da Bíblia está errado? Eu preciso conhecer o texto que ele usou, o contexto que esse texto originalmente foi falado, para eu poder dizer, olha, ele errou nisso porque o texto, na verdade, não tem a pretensão de falar absolutamente nada disso. Então, sim, a sinceridade, a honestidade é importante, mas o conhecimento do que é verdadeiro através da palavra, de um estudo mais aprofundado, mais contextual da palavra, vai ajudar a manter as pessoas protegidas dos falsos ventos de doutrina. Então, pastor Gilson, eu te perguntaria uma outra coisa. Isso leva, então, o estudante da Bíblia, né, sincero, honesto, a fazer uma avaliação de tudo aquilo que está sendo dito, né? Nós aqui, por exemplo, como você mencionou antes, estamos todos os dias com a Bíblia aberta aqui na Novo Tempo, não é? E a gente também estimula que as pessoas abram a Bíblia, que as pessoas vejam, né? Eu creio que todo mundo deveria ter esse princípio, né, de examinar, né, as Escrituras, como fizeram os bereanos, não é? Para ver se o que está sendo falado realmente é verdade. Então, partindo do ponto de que eu sou uma pessoa sincera, de que eu sou uma pessoa honesta, isso me ajudaria, então, a verificar, não é, se o que está sendo dito por outra pessoa realmente é verdade, não é isso? E como disse a Maiara, a sinceridade ela é importante, mas ela precisa estar fundamentada no conhecimento. Então, eu só consigo avaliar se a pregação que eu estou ouvindo lá na igreja, ou aqui na Novo Tempo, ou em qualquer lugar, é uma pregação consistente, que está em harmonia com a Bíblia, se eu procurar conhecer a Bíblia. Então, a gente sempre insiste aqui na Novo Tempo, no sentido que nossos telespectadores não fiquem só ouvindo nossos sermões, né? Mas que eles confiram na própria Bíblia, que eles avaliem por eles mesmos, né? Isso com oração e com estudo, com dedicação. Outro ponto, pastor, que eu colocaria aqui também é o seguinte: quantas vezes a gente está ensinando a Bíblia para alguém e a pessoa pode nos fazer uma pergunta para a qual a gente não tem uma resposta imediata. E aí o que fazer? Dar uma resposta superficial, dar assim um enrolation, como se diz? Não.
Eu acho que nessa hora você tem que ser honesto e dizer para a pessoa, olha, bom, eu não tenho resposta para isso, eu posso pesquisar e depois eu trago a resposta, se eu encontrar, né? Se houver a resposta, eu trago para você, mas eu vou pesquisar, eu vou me dedicar a isso. Porque quando a pessoa percebe que você, como pregador, como instrutor bíblico, você é verdadeiro, isso gera confiança, né? E a confiança é um fator, assim, preponderante para que o Espírito Santo nos use a fim de que essa pessoa seja alcançada para Deus. Então, é importante que sempre as pessoas com as quais nós estudamos a Bíblia percebam que, além do nosso conhecimento, nós temos sinceridade, uma sinceridade tão grande que, se chegar uma pergunta que está além do nosso conhecimento, nós não vamos fazer enrolation, nós não vamos dar resposta superficial, manipuladora, nós vamos ter a humildade de dizer, olha, vou pesquisar e depois lhe trago a resposta. Agora, sobre essa questão da humildade, que é a palavrinha que aparece aqui no nosso guia de estudos na terça-feira, Maera, tem gente que já é o dono da verdade, né? Tem gente que já sabe tudo. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, não, eu tenho um feeling que essa questão aqui, o assunto era justamente a reencarnação, e a pessoa me dizia o seguinte, não, eu sempre achei que fosse assim. Ou seja, ele já tem uma opinião pré-determinada, ele não é humilde para aceitar uma nova verdade, uma nova interpretação do fato, né? Qual é a importância da humildade nessa questão de estudar a Bíblia e de entender que podem existir coisas que fogem à nossa tradição? Então, tem alguns pontos, né? Tem um bíblico, né, que está lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, que diz assim, né? Obviamente, Salomão não está falando aqui do estudo da Bíblia, ele está falando da vida, né, de alguém que é justo, né, que é justificado por Deus, como é a vida dessa pessoa. Mas é um texto que costuma se aplicar também à questão do conhecimento, né, bíblico, enfim. Aqui diz assim, né, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, né, a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Ou seja, quando você pega, por exemplo, as profecias, você percebe que o conhecimento não foi dado, a informação não foi dada toda de uma vez para o profeta, por exemplo. As informações foram sendo dadas e o entendimento daquilo foi sendo desenrolado ao passar do tempo. E olha que teve profeta bíblico que morreu sem entender parte da revelação, né? Nós sabemos quem é Daniel, né? Então a gente precisa, primeiro, admitir que nós não sabemos tudo, que o único que é dono da verdade é Deus. E Deus, ele revela essa verdade para quem ele quiser, na hora que ele quiser, no tempo que ele quiser, porque o soberano é ele, né? Então, essa é uma primeira questão. Tem uma frase do Stephen Hawking, que ele diz o seguinte, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas o maior inimigo do conhecimento é a ilusão de conhecimento. Então, se nós não formos humildes para admitir que nós não temos todas as respostas, que nós não sabemos tudo, vai ficar cada vez mais difícil nós aceitarmos as novas luzes que poderão surgir da própria palavra de Deus, porque Deus tem muita coisa ainda para revelar, né? Digo no sentido de desvendar aos nossos olhos o conhecimento de alguma coisa. Tudo que a gente precisa saber já está revelado na Bíblia, a Bíblia é mais do que suficiente? Sim. Para nossa salvação? Sim, para nossa salvação, só que nem tudo a gente ainda entende ou compreende. Então a gente precisa primeiro admitir que nós não sabemos tudo. Segundo, que nós precisamos aprender a manejar esse livro aqui, né? Porque nós não sabemos manejar esse livro. E a terceira coisa, que é uma lição que Jesus ensina, que está lá em Lucas capítulo 24, né? Eu vou ler aqui para vocês, o verso 45, é algo que o próprio Jesus ensinou, que ele diz o seguinte, ó, Lucas 24, verso 45, que está dentro do contexto da ressurreição, e dele indo para Emaús com aqueles discípulos e explicando o que as escrituras falavam a respeito dele, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Se não tiver mente aberta, se for uma pessoa terrivelmente mente fechada, não vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo e nem no conhecimento das escrituras. Bom, pelo que eu vejo aqui, os dois extremos são complicados, né? De um lado, a rejeição, né? Eu nunca vou entender isso daqui. Isso. E por outro lado, a falta de humildade. Já entendi tudo. A arrogância espiritual ou religiosa, né? De achar que já entendeu tudo e que não tem mais nada que precisa ser entendido. É aquela velha máxima, vivendo e aprendendo, né?
Nós somos eternos aprendizes. Até na eternidade, nós vamos saber muito mais do que sabemos hoje, é claro. Porém, mesmo lá, nós não saberemos tudo, né? Porque Deus é Deus, Ele vai estar sempre, de alguma maneira, envolto em mistério. Eu não tenho dúvida de que quando a eternidade começar, a gente vai... Certas partes da Bíblia, por exemplo, que a gente não compreende hoje, certas verdades que não estão tão claras, ficarão totalmente patentes diante dos nossos olhos. Mas, mesmo na eternidade, nós não saberemos tudo a respeito de Deus, porque Deus estará sempre infinitamente acima de nós. Agora, o que me encanta, pastor, é pensar assim, se o que a gente sabe hoje já é suficiente para nos dobrarmos diante dele e o adorarmos, imagine quando a eternidade começar e nós tivermos uma compreensão muito mais profunda do amor de Deus, de todo esse drama do conflito, do grande conflito que se estabeleceu nesse mundo, né? Como Deus agiu para a nossa salvação. Então, se hoje nós já o adoramos, na eternidade, quando nossa compreensão for muito mais ampla, nós vamos nos render muito mais ainda. E a eternidade vai ser pouco tempo para a gente adorar a Deus. Que legal, né? Muito bom tudo isso que vocês estão falando aqui. Eu creio que é um estímulo, né? Um incentivo para que a gente estude a Bíblia com humildade, né? Eu queria terminar esse bloco lendo uma citação que está aqui no nosso guia de estudos, que é: precisamos humilhar o nosso coração e, com sinceridade e reverência, buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. Vou repetir: apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. O nosso desejo é de que você, com humildade, estudando a palavra de Deus, receba a revelação da salvação a cada dia. A gente vai para mais um breve intervalo e na volta a gente vai então fazer a conclusão do tema dessa semana. Não saia daí porque Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia, recapitulando aí o nosso guia de estudos, né? Esse guia de estudos que você pode estudar a cada dia, né, a palavra de Deus um pouquinho. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre como estudar as Escrituras. O tempo aqui hoje foi tão importante para nós, assim, passou tão rápido, o assunto foi importante, o tempo passou tão rápido, que eu nem consegui apresentar melhor aqui os nossos convidados, né? Maiara, fala para a gente, você trabalha na escola bíblica, né? Você é uma consultora, resume para a gente a sua atividade aí, porque são muitas atividades, um pouquinho daquilo que você faz na escola bíblica. Basicamente, o que eu faço na escola bíblica é o aconselhamento espiritual, né? Também tiro as dúvidas bíblicas e teológicas, né, dos ouvintes, internautas e telespectadores da Novo Tempo, então eu faço essa parte do atendimento espiritual. Legal, então os nossos telespectadores podem ligar para aqui para Novo Tempo, né, para poder tirar dúvidas, né? E entrar também no nosso site, né? Tem um site, né, Maiara? www. É o biblia.com.br também. Exatamente. Esse site aí, as pessoas também entram para fazer pesquisa sobre a Bíblia e também aconselhamento. Você também atende, não é verdade? Sim, a gente atende ali por e-mail, né? Pelo telefone, pelo WhatsApp também. Então, existem aí algumas frentes, né, de atendimento. Pastor Gilson, ninguém quase sabe o que você faz aqui na Novo Tempo, mas repete aí de novo, por favor. Bom, a minha função atual é de ser orador do Ministério A Voz da Profecia e eu apresento o programa A Voz da Profecia aqui na TV Novo Tempo todas as quartas, 10 da noite, a Rádio Novo Tempo todos os dias. O primeiro horário que é apresentado é às 4 da manhã e depois tem outras repetições durante o dia. E faço trabalho junto com o Quarteto Arautos do Rei de evangelismos. Né? A gente viaja, faz conferências públicas e unimos aí a pregação com a música, e esse é o nosso trabalho, basicamente. Que legal. Pastor, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da humildade, né, como característica para poder a pessoa entender a Bíblia, né? E você ficou a impressão de que você queria mencionar um texto bíblico para fundamentar ainda mais essa importância, né, da humildade para aquele que quer entender o texto bíblico. Sim. Eu pensei em citar esse texto aqui de Paulo, é 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Veja, até Paulo, o grande apóstolo Paulo, né, que recebeu revelação direta do Senhor, ele teve a humildade de dizer que a gente hoje não tem a visão completa, a gente não sabe tudo, né? 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora nós vemos como em espelho, ou por meio de espelho. É que os espelhos no tempo de Paulo, no primeiro século, eram peças de metal polido.
a imagem ficava turva, era uma imagem borrada, né? Então a ideia dele é de que nosso conhecimento hoje das verdades relativas a Deus é um conhecimento limitado, parcial. É verdade que é suficiente para a nossa salvação, mas um dia, quando a eternidade começar, nós vamos conhecer muito mais do que nós conhecemos hoje, mas como eu disse, ainda assim nunca saberemos tudo sobre Deus, porque Deus estará sempre infinitamente acima da gente. No contexto dessa passagem aí, no nosso guia de estudos, na parte de quarta-feira, a gente tem a questão de determinação e paciência. Então, se a imagem era meio turva, se a gente vai tendo determinação e paciência, a gente vai vendo melhor as coisas. É isso mesmo, Mayara? Sim, porque Deus não é imediatista, né, pastor? Deus não é imediatista. Nós é quem somos imediatistas, né? Outro dia eu atendi uma pessoa pelo Instagram, né? No meu Instagram, no caso, né? E a pessoa perguntou assim, mas eu queria ser convertido agora, já, hoje. Aí eu falei para ele, amigo, a conversão é um processo. A Bíblia não trabalha, Deus não trabalha com produtos prontos, Deus trabalha com processos. Entendeu? Então a gente precisa aprender a desenvolver a paciência. Esse texto que o pastor Gilson leu é interessante. E tem um texto de João lá no Apocalipse, né, no capítulo 10. Ele não está no guia, mas ele está dentro do contexto da conversa aqui. Apocalipse capítulo 10, quando ele recebe ali uma visão, João fala o seguinte, verso 2, 10, a partir do verso 2 ele diz assim, o anjo tinha na mão um livrinho, né? Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então olha só que interessante, nem tudo que o profeta recebeu, por exemplo, através de Deus na revelação, seja por visões, sonhos, ou por uma teofania ouvindo mesmo a voz de Deus falando a ele, foi permitido ser registrado. Então temos que ter paciência mesmo, temos que ter perseverança, tanto no estudo, como no crescimento daquilo que nós estamos estudando. Porque uma coisa que a gente precisa aprender e entender em relação à Bíblia é que o entendimento de um texto bíblico, ele não se dá de forma intelectualmente, ou seja, quando eu leio o texto bíblico. Mas o entendimento de um texto bíblico dá quando eu experiencio, quando eu vivencio aquilo que está sendo trazido pelo texto. Aí eu começo a entender o que o texto realmente está querendo dizer. Na última parte do nosso guia de estudos dessa semana, tem um texto bíblico, pastor Gilson, que é Atos 17:11, eu vou ler. É bem conhecido. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Qual é a importância de examinar todos os dias, não é? E aqui a gente vai entrar num outro aspecto, que é a questão, você já mencionou um pouquinho, né, que é a questão da experiência, no aspecto do espírito de oração, não é? Qual é a importância da gente pedir a Deus que ajude a gente a entender o texto bíblico, né? Porque se fosse uma ciência exata, né, a gente praticaria, a gente se aprofundaria, e aí estaria ali a resposta já, não é? Mas no caso da Bíblia, os de Bereia, eles examinaram, mais ou menos parecido com o que você acabou de falar em relação à questão do espelho turvo, né? E aí então eles iam, uma palavra que você usou também, Mayara, cavando, né? Eles iam entendendo, né? Qual é a importância dessa persistência na abordagem bíblica unida com o espírito de oração? Veja, quando Paulo diz que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, no sentido assim de que eles ouviam a pregação de Paulo e eles iam conferir nas Escrituras se o que ele estava ensinando de fato estava em harmonia com a palavra de Deus, né? Então, esse estudo associado com um espírito de sinceridade e oração, dependência de Deus, ele é fator assim preponderante para a nossa compreensão das Escrituras. Porque quem inspirou os apóstolos, profetas e escritores bíblicos foi o Espírito Santo. Então, é o próprio Espírito Santo que ilumina o estudioso da palavra para que tenha compreensão dessa palavra. Então, associando aqui com o que Mayara disse, o seu conhecimento, associado com sua sinceridade
e a sua disposição de, ao buscar o Espírito Santo, praticar a revelação que lhe foi dada, esses fatores todos juntos, associados, eles acabam se transformando assim no ponto principal para a gente ser realmente um cristão vitorioso e a vontade de Deus se cumprir em nossa vida. Os bereanos, eles foram nobres, eles foram dignos por isso, porque eles assim estavam determinados a viver não segundo a palavra de Paulo, mas segundo a palavra de Deus. Agora vamos juntar tudo que a gente falou aqui, né, nessa recapitulação. A gente falou que a pessoa precisa ter, o estudante da Bíblia precisa ter disposição, precisa ter humildade, ele precisa ter sinceridade, né, um outro aspecto. Eu perguntaria para você, Mayara, quando a gente junta tudo isso que a gente estudou essa semana, existe passagem difícil da Bíblia ou ela está à nossa disposição para ser compreendida? Mesmo a passagem sendo difícil, né, por todos os fatores que a gente já conversou aqui, né, tempo, língua, né, cultura, contexto, enfim, está disponível. Então pode ser difícil, e é difícil, a gente precisa admitir isso. Mas a explicação, ela é possível, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Primeiro, ele conheceu os contextos, foi ele quem inspirou para escrever naquelas línguas. Então ninguém melhor do que ele, né, para poder nos ajudar a iluminar a mente e nos ensinar algumas ferramentas de estudo. Uma leitura atentiva do texto, prestar atenção aos detalhes, prestar atenção nas repetições do próprio texto, porque é uma ênfase que está sendo dada, né? Comparar passagem com passagem, capítulo com capítulo, né? Por isso tem que ter perseverança e paciência. É quando um texto, aparentemente, ele está em contradição com o outro, é interessante a gente buscar todos os possíveis textos que encontrarmos que tratam do mesmo assunto, né? Então, essa compreensão geral vai lançar luz para o entendimento, às vezes, de um texto que está aparentemente em conflito com o restante desse mesmo tema que é abordado em outras partes. Pastor, sobre essa questão da oração, eu diria o seguinte, que normalmente as pessoas mais simples são as que mais oram. E eu acredito que isso acontece porque a oração é uma atitude de humildade, não é? Dependência, Quando né? você ora, você admite sua dependência, sua insuficiência, não é? Sua carência. Então, quando a pessoa realmente quer aprender a palavra de Deus para conhecer a Deus e seguir a vontade de Deus, e ela abre o seu coração na presença do Senhor, ora com sinceridade, é claro que Deus de alguma maneira vai instruí-la. Deus de alguma maneira vai conduzi-la, sabe? Para que ela tenha um entendimento, pelo menos um entendimento suficiente para a sua alegria espiritual, para a sua salvação. Então, lá em texto tão conhecido, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Então, eu acho interessante quando o texto diz assim, se o meu povo se humilhar e orar. Então, essa ideia de que para orar tem que se humilhar. E é talvez por isso que a gente ora pouco. Porque a gente é muito arrogante, a gente é muito autossuficiente, a gente se acha, né? E para a compreensão da Bíblia a gente precisa dessa humildade. Precisa. Né? Não adianta você ser um cara super intelectual, desenvolvido, doutor, etc. Você estudar a Bíblia com esse espírito de arrogância, você só vai achar contradições, quer dizer, muitas delas criadas na sua própria cabeça. Dificuldades. Né? Você só vai encontrar mais motivos para se tornar uma pessoa cética, incrédula, mas quando você se humilha e busca conhecer a Deus com humildade, com sinceridade, o Espírito atua e a gente descobre que a palavra é viva, não é morta. Nosso tempo está terminando, a gente vai agora para as nossas considerações finais. Mayara, depois de lidar com os textos difíceis da Bíblia, como é que você encerraria esse tema? Eu quero encerrar com um texto que está no livro O Outro Poder, na página 25, e eu vou até ler aqui porque é muito interessante. Diz assim, ó. Isso para nós e também para você, telespectador aí que está acompanhando, né? Entenda uma coisa, não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades bíblicas a serem reveladas e de que todas as nossas visões da Bíblia não têm qualquer erro. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas como verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias sejam infalíveis. A idade não transforma o erro em verdade e ela pode ser reexaminada. E nenhuma verdadeira doutrina terá algo a perder pela cuidadosa investigação. Então, meu amigo, joelhos no chão, peça ao Espírito Santo que te dê iluminação, reexamine
suas crenças à luz da palavra de Deus, reexamine a sua experiência religiosa à luz da palavra de Deus, faça como o apóstolo Paulo fez. Ele passou um tempão com Cristo no deserto, reaprendendo as suas crenças, e isso foi a libertação dele. Então nós também podemos ser libertos. Infelizmente o nosso tempo terminou. Pastor Gilson volta na semana que vem e a gente vai, quem sabe, retomar esse ponto que a gente parou aqui, tá bom? Muito obrigado, Maiara, muito obrigado, Pastor Gilson. Muito obrigado a você também que acompanhou o programa Lições da Bíblia de hoje. Que Deus abençoe muito você. Continue estudando a palavra de Deus. A gente se encontra na semana que vem.